E eu queria saber da experiência que você viveu na Copa do Brasil, onde vocês chegaram muito próximo da classificação, teve o primeiro jogo com a penalidade lá. Como é que ficou a tua cabeça ali com a força dos colegas e depois a desclassificação? Como foi esse episódio para você, Maida? Ale, cara, foi muito bacana. O América já tinha chego, né, na semifinal em 2020, né? E eu acho que essa experiência de ter chego ajudou muito agora. E tinha pessoas no clube, o próprio Salum, que já tinham vivido essa experiência, então foi mais fácil pra gente. Muitos jogadores também já chegaram, né, umas quartas de finais. Claro que a gente queria chegar mais longe, né? A gente pegou uma grande equipe. Infelizmente não conseguimos passar, mas, cara, coisas que acontecem no futebol, né? Eu acho que após o primeiro jogo, né, que foi um jogo ali que a gente acabou perdendo, né, de 1-0, e eu acabei errando o pênalti. Eu acho que foi algo muito dolorido para nós, porque a gente merecia talvez até ter ganho o jogo lá no Morumbi. E depois no jogo da volta também a gente conseguia ali dar uma pressão no São Paulo, que veio para se defender, né? Então foi importante essa nossa chegada. Eu acho que a Libertadores também, a fase de grupo da Libertadores, fez nós criar uma casca, né, para esse tipo de situação, né? Então a gente não caiu pro São Paulo e a gente não foi amassado, né, no jogo. Então, assim, a gente precisa, né, entender os processos, entender que foi a vez do São Paulo passar, mas a gente conseguiu dar o nosso melhor. Como eu falei, foi um desafio, acho que após a eliminação, a gente voltar ao foco, né, e graças a Deus deu certo, porque hoje a gente vem na verdade, 8 partidas sem perder, né? Então a nossa força mental foi muito importante para a gente passar por esse momento de eliminação, que é sempre muito dolorido, né, para um clube que quer buscar coisas grandes, né? Mas, Dana, muda quando você, por exemplo, você perdeu o pênalti lá contra o São Paulo. Como é que ficou, cara? Aquele dia sua cabeça, vestiário depois do jogo. Você chega a trocar ideia com o treinador ou com os colegas sobre o erro? Porque você não erra, cara. Isso é que é complicado, você acerta e a maneira de bater é sempre a mesma, mas o que aconteceu ali, o que rolou depois do jogo no vestiário? Bom, foi muito difícil para mim, porque foi o primeiro pênalti que eu errei, né? Não sei quantos que eu bati, mas foi o meu primeiro pênalti. Até antes do jogo ali, estavam falando que eu era o melhor batedor de pênalti do Brasil, porque o Veiga tinha errado 2 no mesmo jogo, né? Inclusive contra o São Paulo. Então, assim, foi algo novo para mim, né? E foi muito difícil digerir isso. Porque, cara, tu vê ali, né, que muita gente, meus colegas, no caso, eles dependiam, né, do resultado, eles queriam, né, um resultado melhor, né? E aí o pênalti ali ser algo crucial, talvez, pra gente não ter saído com um resultado melhor. Mas eu acho que, assim, eu tenho uma educação, e isso vem desde pequeno, que a gente precisa ser homem para assumir os erros, né? E logo após que acabou a partida, a gente fechou e eu assumi a responsabilidade por aquele jogo, por aquele pênalti perdido, né? Porque realmente, como eu falei, se eu tivesse feito, teria saído com um resultado melhor. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que esses desafios, e isso aconteceu em várias vezes na minha carreira, né? Tanto é que a questão de maturidade evoluiu muito, assim, né? Falando particularmente. E foi por conta desses desafios, essas questões que acontecem no futebol, que a gente precisa ter uma força mental para passar por isso, né? E como eu falei, depois que acabou, que eu bati o pênalti, depois, né, passou alguns jogos e tal, eu falei, se a comissão me der permissão, eu vou bater de novo, entendeu? Sem medo nenhum. Até porque, não é um pênalti que vai fazer eu deixar de bater, né? Então, claro, foi um desafio, né? Mas eu acredito que isso faz parte do futebol, né? Não queria ter batido daquele jeito, mas acontece. É curioso que foi o mesmo jeito que você faz sempre, mas ali... Exato. E tem outro lado da história, né, Maidana? O Thiago Couto, goleiro, vinha sendo muito criticado, né? E ele comete o pênalti, aí acabou de vez pra ele, né? Porque ele já tava numa sequência ruim, com desconfiança da torcida e tal. Aí ele vai e meio que salva, meio que ajuda a classificar o time. Sabe, tem sempre... São coisas do futebol, né? Foi uma noite, uma péssima noite pro Maidana, mas foi uma ótima noite pra ele. Poderia ter sido uma péssima noite pro Thiago também. Se você faz o gol... Se você faz o gol, então, a carreira dele ali... São coisas do futebol, assim, né, cara? É coisa que acontece e aí muita gente fala, os deuses do futebol e tal, ajuda.
E, cara, às vezes essa é a questão, né? Às vezes um dia um perde, outro dia outro ganha. Então, assim, a gente precisa aprender isso, né? Com a vida, com o dia a dia. Eu sempre pergunto pro Urso, ele nunca lembra a resposta, mas o que é o futebol? OHG. Futebol é a melhor coisa para se fazer de roupa. É por isso seguramente, que a gente... Ale. E tem uma outra coisa também que é importante, sabe o que é? Eu vou falar daqui a pouco na volta, 8h22. Eu vou para um rápido